Bora lá, galera, dando continuidade aqui ao estudo da gestão de qualidade. Agora a gente vai falar sobre as eras, certo? As eras da gestão de qualidade são quatro principais eras. Era da inspeção, do controle estatístico, da garantia da qualidade e da gestão da qualidade total. Entre essas duas que a gente vai estudar hoje e as outras duas que a gente vai estudar mais adiante nas próximas aulas, existe um grande gap. A gente muda muito o conceito da relação da qualidade com as organizações. Maravilha? Então vamos lá. Século XIX, a gente está falando muito das indústrias, a gente está tendo uma relação muito forte, um mundo muito industrial, e aí nasce a era da inspeção. Qual que é a jogada da era da inspeção? O que você tem que entender? Primeiro ponto é que a qualidade ela era analisada após a produção. Então, o primeiro ponto da gestão na era da inspeção é que a relação da qualidade é que a qualidade era algo que era analisado posteriormente à sua produção. Ou seja, a qualidade se dava em produtos prontos. Perfeito. O que era a qualidade naquela época? Era a relação do produto com o padrão estabelecido. Ou seja, antes de se iniciar a produção de determinada coisa, se estabelecia um padrão-alvo, se estabelecia qual era o tipo de produto que eu queria, qual o produto que eu almejava depois daquele processo produtivo. E o que se fazia durante toda a produção, durante todas as fases da produção, era perseguir que a gente tivesse um produto parecido, um produto semelhante àquele padrão, certo? Perfeito. Então, olha o exemplo que eu tenho. Esse meu cabelo gera um trabalho, porque acaba engolindo meu cabelo. Vamos lá. O exemplo. Eu tenho três fases. Então, uma fase da produção 1, fase da produção 2, fase da produção 3. Finalizadas as fases produtivas, eu tenho a inspeção. Aí aqui eu vou avaliar se o produto que eu produzi, ele é igual ao padrão que eu estabeleci. Se ele for igual, vou colocar assim igual, ele vai para a venda, ele vai ser comercializado. Se ele for desigual, ou seja, diferente, ele vai para o lixo. Bom, sua primeira pergunta tem que ser nessa linha. Mas Marco, quando eu gasto dinheiro para produzir, por que ao invés de eu inspecionar só no final, eu não faço inspeções durante as fases produtivas? Ok, esse era o principal problema da era da inspeção. Na era da inspeção, o que acontecia? Eu gastava recurso aqui, cifrãozinho. Eu gastava recurso aqui, cifrãozinho. Eu gastava recurso aqui, cifrãozinho. Se no final de tudo a inspeção fosse igual, maravilha, eu ia à venda recuperar esse investimento. Mas agora, se não fosse igual, eu jogava no lixo os meus 3 cifrõezinhos. Eu jogava no lixo aquele recurso todo que tinha sido investido naquele produto. Então, o principal problema, a principal crítica depois dos autores seguintes é justamente essa. Quando a minha preocupação é somente com a inspeção final dos produtos, eu tenho um desperdício muito grande. No final das contas, no final do processo, eu chego à conclusão de que aquele produto não atendeu às especificações, certo? Estava aquém do padrão por qualquer problema que tenha ocorrido, eu acabo tendo o quê? Um desperdício de recurso, um desperdício de diversos recursos, não só o financeiro, humano, maquinário, de tempo, diversos recursos ali empreendidos para que eu tivesse aquela produção acontecendo, certo? Outro problema da era da inspeção é que não havia, durante esse processo, você vai lembrar lá da gestão de processo que a gente já está estudando no nosso canal, que era o retroalimentar esse processo. Ou seja,
Pá, cheguei aqui na inspeção, percebi que não houve a relação que eu esperava, né? O produto que eu produzi está aquém do padrão que eu tinha estabelecido. Maravilha, mas qual é o problema? Vamos tentar buscar nas fases anteriores qual era o problema. Isso não acontecia nessa fase. E é esse o meu gancho para a próxima fase. Na fase 2, da era 2 do controle estatístico, eu mantenho a inspeção. Olha lá no exemplo. Eu mantenho a inspeção aqui bonitinha. Só que o que eu tenho aqui? Uma seta de retroalimentação. Como assim, Marco? Eu avalio o processo e controlo esse processo através de métodos mais detalhados. O que significa dizer, fase 1, gasto meu cifrãozinho, fase 2, gasto meu cifrãozinho, fase 3, gasto meu cifrãozinho. Cheguei no final aqui, vou inspecionar. Pego um produto, comparo esse produto com o padrão. Se relação for igual, venda. Se relação for desigual, lixo. Se der lixo, mesma coisa, vou jogar no lixo, produto, dinheiro fora, maravilha. Só que o que vai acontecer aqui é o seguinte, se der desigual, eu pergunto para o meu processo o que houve de errado. O que houve de errado? Onde aconteceu a falha? Para que eu não vá repeti-la. Para que eu não vá repeti-la. E gero padrões estatísticos para que eu não sofra isso novamente. Então a grande jogada que você tem aqui é justamente a inspeção ainda no final desse processo, ok? Isso continua, porém eu não tenho mais justamente o problema de um desperdício aqui, de uma torneira aberta toda vez que eu jogo o produto no lixo, certo? Não, a partir do momento que eu cometo um erro, eu tento gerar um feedback, uma retroalimentação dessa inspeção para que eu possa solucionar o problema que foi pré-avaliado, o problema que foi percebido aqui na inspeção, certo? E isso vai gerar uma diminuição de desperdício porque gera um aprendizado organizacional fazendo com que eu não tenha que cometer este erro novamente. Então, voltando aos detalhes do controle estatístico, controle detalhado principalmente dos defeitos, controle detalhado do processo, principalmente com a lupa sobre os defeitos, padrões estatísticos e matemáticos, uso de padrões de amostragem muitas vezes durante os procedimentos, limites de falhas, ou seja, eu acabo tendo um padrão, mas também tenho uma margem de erro para evitar que meu trabalho seja jogado no lixo, e claro, a busca do conhecimento e da melhoria desses processos. Maravilha, galera? 2 eras que nós estudamos. Vamos seguir agora para a garantia da qualidade. Grande abraço, professor Marco Ferrari, e continue com a gente. Até mais. Tchau, tchau.